Vamos ver como desenhar o nariz. Analisar suas proporções de altura, largura e representá-la. Vamos iniciar com uma linha vertical. Essa linha vertical deve ser dividida em 4 partes iguais. Como não vamos usar nenhum tipo de régua para calcular, vamos verificar usando a própria lapiseira aqui, que é lapiseira que usa grafite 2B, qual é a dimensão que divide ao meio. Essa parte superior também vamos dividir mais uma vez ao meio. Que vai ser a mesma medida dessa daqui. Nós vamos calcular melhor aqui. Basicamente aqui. Muito bem. Dividido em 4 partes iguais, qual é o propósito dessa divisão? Uma delas é para descobrir a largura do nariz. A largura do nariz é a mesma distância entre um olho e outro. A linha do nariz, aliás, a linha do olho vai estar nessa localização aqui. Sobrancelha está para cá. A distância de um olho para o outro é essa mesma distância que já existe aqui nessa metade desse espaço todo. Vamos pegar aqui a proporção. Isso pode ser feito tudo a olho nu. Você apenas olha e calcula visualmente a distância. Eu vou só confirmar aqui. Muito bem. Vamos ter o olho direito, o olho esquerdo. E esse espaço todo, que parece grande, mas a linha vertical aqui também está bem grande, vai ser tudo proporcional. Essa linha aqui, gente, são linhas suaves. Apenas para servir de guia. E aqui na base, nós temos a largura do nariz delimitada pela distância de um olho para o outro. O nariz, normalmente, ele é desenhado mais nessa parte inferior. Essa parte aqui é mais luz e sombra que constrói o efeito de volume do nariz. Então, nessa parte inferior, nós vamos fazer aqui uma estrutura geométrica para ajudar até pessoas que têm dificuldade de desenho conseguir representar as narinas, as asas do nariz proporcional. Então, quando eu fiz isso daqui, eu acabei descobrindo 2 quadrados. Se eu não quisesse desenhar tudo isso daqui, eu poderia começar o desenho apenas com 2 quadrados. Depois, para ver a altura do nariz inteiro, eu pegava essa primeira 1, 2, 3 e 4. Pegava ela e multiplicava aqui, que ficava na mesma. E aqui o nariz, que já iria determinar a distância dos olhos, porque tá permanecer no padrão. Mas eu poderia começar apenas pelo quadrado. Nós mostramos desse modo aqui para poder quem está aprendendo ter uma visão de contexto e relacionar umas partes, uns elementos do rosto com outros. Muito bem, feito esses 2 quadrados aqui, que é feito a partir dessa última marcação aqui, eu vou fazer uma divisão mais uma vez no meio deles, dos 2, para me ajudar a descobrir onde estão as narinas. A narina esquerda, eu posso recorrer a uma divisão em 3 partes na vertical aqui. E mais 3 nesse do meio aqui. Parece uma escadinha. Feito isso, eu já tenho uma noção da localização da narina. Vem por fora, um traçado por fora. Depois eu não passo por esse vértice, por esse ponto. Já começo a dobrar aqui. E levo até a base dessa linha. Vou repetir a operação. Divido essa parte aqui em 3 partes iguais. Essa linha. E aqui também no mesmo nível desta. Só vai ficar o nariz torto. Contorno por fora. Olha aí a combinação. Essas 2 partes já começa a sugerir a base do nariz. A asa do nariz eu posso começar por aqui. Seguindo a própria linha lateral. Depois eu vou fazer a curvatura da base da asa,
Só que eu não vou chegar neste ponto, nem na parte inferior, nem superior, nem nessa linha. Vai ser neste nível do meio aqui. Só que eu venho mais ou menos até próximo do início, da relação com o início dessa narina. Olha, vou fazer do outro lado aqui do mesmo jeito. Isso aqui eu estou fazendo muito geométrico, mas quando você vai fazer, depois que compreende essa estrutura, não precisa fazer essa estrutura, essas medidas todas. Você vai desenhar o nariz livremente. Quem tem dificuldade para saber a curvatura que nós temos aqui na asa, você pode pegar desse próprio ponto aqui e trazer para esse cruzamento aqui. Faz uma linha aqui do lado esquerdo, uma do lado direito. Pronto. Seguindo essa linha, ó, nós temos facilmente uma noção do desenho do nariz. Usamos toda essa geometria para permitir uma compreensão, uma análise de localização de cada parte do elemento nariz. Essa parte aqui, como eu falei, não tem desenho. Ela é mais a luz e sombra que vai dar o efeito, mas nós podemos criar uma ilusão de volume. Um traçado aqui arredondando um pouquinho. Arredondo um pouco. Nessa parte aqui do osso, aquele osso, no dorso do nariz, aquele osso de destaque, eu posso vir conectar só de um dos lados, a parte mais estreita do olho. Aqui eu só sugiro. Pronto, nós já temos a forma do nariz. Como eu falei, até repetindo para quem quer ver só nos quadrados aqui, se eu dividir ele é o melhor. Divido em 3 partes iguais. Ó. Faço isso do outro lado também. E de novo, ó, nós temos um modo de desenhar. Na hora de ver a inclinação aqui, ou você faz por conta própria, ou você descobre que a quarta parte para descobrir mais ou menos a inclinação e fazer o nariz. Muito bem. Só o traçado do nariz é isso aqui. Narina 1, narina 2. Ok? Então, encerramos este passo a passo por aqui.